Quando meus esforços não valem nada e sinto que já fracassei, o seu olhar de mansidão me faz querer vencer, que mesmo cego em aflição posso voltar a ver. Quando a minha vida corre perigo e não existe mais solução, o seu olhar de mansidão me faz querer vencer, que mesmo cego em aflição posso voltar a ver. Quero então dizer e gritar bem alto pra quem quiser ouvir, saber que existe um Senhor, Ele cuida de mim. Seu amor é maior que esse mundo atroz. Ele é Jesus. Seu olhar de mansidão me faz querer vencer, que mesmo cego em aflição posso voltar a ver. O seu olhar, olhar de mansidão me faz querer vencer, que mesmo cego em meio à aflição eu posso então voltar a ver. Amém. Uma boa noite, muito bom voltar sempre a essa igreja aqui. Sempre digo que essa última reforma ficou muito bela, muito bonita. Parabéns pelo bom gosto. Gostoso estar aqui mais uma vez e rever amigos, né? Em especial aqui o pastor Alci. Bom vê-lo, viu, pastor Alci? O pastor Alci é o responsável por estar aqui em São Paulo. Essa grande felicidade. Nós nem nos conhecíamos, né? Mas ele
lançou para nós lá o convite, o chamado, quando eu estava no Espírito Santo. Vou ser eternamente grato, viu, pastor? Por ter conhecido a Paulista Leste, o Senhor, seu trabalho, a associação. E foi ele que me deu o privilégio de trabalhar aqui, por 2 anos e meio, como pastor na igreja da Vila Matilde, que foram 2 dos melhores anos da minha vida. Obrigado aí, pastor Alci, e todos vocês pelo nosso convívio durante esse tempo. Bem, pastor Jonas me pediu para estar com vocês hoje, creio que encerrando, né, esse programa de cultos. São 12 cultos que foram preparados em capítulos selecionados do livro Mente, Caráter e Personalidade. Olha que título sugestivo. Tudo aquilo que você precisa ter, tudo aquilo que você precisa desenvolver aqui nessa terra. Sua mente, seu caráter, sua personalidade. Em especial, seu caráter, mas a definição não cabe nesse momento aqui, né? Mas pense nisso. Olha que livro para você ler. Fala sobre a sua mente, o caráter e a sua personalidade. Como desenvolvê-la segundo a vontade de Deus. O capítulo selecionado para hoje, que não é o final do livro, mas é o final desta classe de estudos, foi o 32, capítulo 32. O tema é muito importante, é muito forte, muito apropriado, e nós vamos começar o nosso estudo indo à Bíblia. Vamos ler um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 3 até o verso 8. Logo em seguida, então, nós vamos fazer 8 perguntas e encontraremos, então, 8 respostas no livro que já foi mencionado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Palavra de Paulo, apóstolo, aos Tessalonicenses, moradores da cidade de Tessalônica. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. Ele é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Um texto profundo, uma forma de exortação, nas palavras de Paulo, à santidade, de maneira direta, dizendo, olha, você não foi feito para ser igual às pessoas que dizem o que você deve fazer. Você não foi feito para ser dirigido por outro ser humano. Não importa se ele é um bom ou um mau caráter. Não foi. Você foi feito para ser dirigido pela vontade de Deus. E esse processo chama-se santificação. Você, ser humano, foi feito para seguir esse processo. Simples assim. Você não pode se deixar levar pelas influências externas ou mesmo internas de uma congregação, de uma família, de um trabalho, de um ambiente. Você não foi feito para isso. Você foi feito para ser semelhante à vontade de Deus. Um processo chamado por Deus de santificação. O contrário disso, ele diz, é pecado, é um erro. Você deixará de ser um exemplo, pagará caro pelas suas decisões, deixará de ser feliz de acordo com o que Deus diz ser felicidade, ou seja, não vai fazer bem para você. O assunto que depois desse texto aqui vai ser mencionado agora, ele diz respeito muito aos jovens. Nós não temos a maioria dos jovens aqui, então nós vamos adquirir conhecimento para passar, para transmitir. Você vai reforçar conceitos, principalmente os de 1 ou 2 gerações passadas. Vai reforçar os seus conceitos. Coisas que eram ditas abertamente na escola,
na família e na igreja que hoje nem sempre são. Princípios básicos, elementares, condizentes ao namoro e ao relacionamento antes do casamento. Vamos lá? Zé, você me ajuda aí? A primeira pergunta vai ser colocada para você agora, e nós vamos encontrar então a resposta aqui no livro o livro Mente, Caráter e Personalidade. A pergunta é: que influência está por trás do namoro como é praticado hoje? A página 210 do livro, no seu primeiro parágrafo, traz a resposta. Que influência está por trás do namoro como é praticado hoje? O problema ainda é mais profundo, porque nós vamos ver agora uma resposta, mas com base num hoje que já está muito no passado. Esse livro foi escrito há muito tempo atrás, e os seus princípios, inspirados por Deus, ainda servem para nós hoje, para os nossos filhos, para os nossos jovens. Então a pergunta é: que influência está por trás ou detrás do namoro, como é praticado hoje? Olha só que interessante. Estava me perdendo aqui, eu que tenho que apertar aqui, né, Zé? Aí. O namoro, tal como é seguido hoje, é um artifício de engano e hipocrisia, com o qual quem tem muito mais que ver do que o Senhor? A resposta é: o inimigo. O problema que eu vi nesse texto é o seguinte: quando a autora, quando Ellen White estava escrevendo aqui nos dias de hoje, ela está falando de um século atrás. E naqueles dias, ela já passava a informação para os seus jovens de que o namoro, naquela época, do jeito que ele estava sendo dirigido por um rapaz e uma moça, e ela só tinha isso em mente, fique bem claro, ela só tinha isso em mente, um homem e uma mulher. O namoro, do jeito que estava sendo dirigido, naquele tempo, já tinha severa influência do inimigo de Deus. Estava se parecendo muito mais com uma arma ou armadilha dele para destruir futuros casamentos do que um plano de Deus. E ela começa a dizer, então, sabe algum dos motivos? Primeiro, impulsividade. As pessoas, no tempo que ela escreveu, há 100 anos atrás, os jovens estão olhando apenas para a aparência. Ela fala isso no comecinho do livro. Olham para a aparência, se lhe agrada aos olhos, vão então atrás da conquista. O homem e a mulher, a aparência. E depois pagam caro ao conhecer a pessoa profundamente e ver que era linda por fora, mas nem tanto por dentro. Será que isso mudou? Se mudou, foi para pior, para muito pior. Hoje em dia, nós assistimos um programa de televisão, ou você entra em qualquer site de internet, e você vai ver as propagandas feitas por pessoas estigmatizadas como bonitas, belas, homens ou mulheres. E aquele vira, então, um padrão de beleza. As pessoas só acham bonitos aqueles ali. Você não sabe o que pensa, você não sabe o que fala, você não sabe como vive aquela pessoa, mas se é bonita, tem valor. Pode ser uma pessoa que não tem princípios nenhum. E isso faz com que outros, que não têm acesso àquela pessoa, sonhem, fantasiem, essa é a palavra que ela usa, fantasiem ter aquela pessoa ali na sua vida. E aí começa o problema. Procura-se agora alguém parecido com aquela imagem e se esquece do caráter. Eu tinha um amigo que ele contava uma piada velha, né? Ele dizia assim: eu procuro alguém para me casar que tenha, hoje seria, na época era outro, né? Ele dizia assim: tem que ter a cabeça de Ellen White, a escritora, mas o corpo da Gisele Bündchen. Difícil, né? Mas é mais ou menos assim, só que ninguém está procurando a cabeça de Ellen White. A ideia é outra. Então, aqui fica a primeira informação. Ao ajudar alguém, ou você que está aqui, que não está num relacionamento, quer conhecer alguém, está pensando em namoro, sabe que há alguns princípios para começar o namoro. Primeiro, não avalie uma pessoa apenas pela sua beleza. Pode ajudar,
mas não é o essencial. Segundo, saiba começar esse namoro. O namoro não começa com a agressividade. Eu olhei, vou para cima. Não é assim. Você tem que conhecer a pessoa. Não é apenas olhando. Você tem que conhecer um pouco, tem que ouvir essa pessoa. Tem que saber quais são os princípios, quais são as ideias, quais são as qualidades, quais são os defeitos. Não procure alguém sem defeitos também, né? Senão você vai ficar sozinho ou sozinha. Mas tem que ter isso. E eu sempre pergunto, quando eu falo para os jovens, né, esse assunto, como eu disse, seria ótimo estar aqui com os jovens, qual é a maneira correta de se começar? Essa é a minha opinião, não está aqui com ela, mas eu creio que não foge dos princípios dela. Qual a maneira correta de começar no namoro? E aí começam as respostas. Falando com o pai da moça, ou através de uma conversa, começar com uma amizade. Outros dizem, no máximo pegando na mão. E outros já dizem, não, beijando. Tem diversas respostas. Na minha opinião, a melhor maneira, e foi a maneira como eu comecei com a minha esposa, a melhor maneira de começar um namoro, com uma oração. E qual a melhor maneira de terminar o namoro? Oração. Pode ser no altar, termina o namoro, começa o casamento com uma oração. Mas se terminar o namoro também, com uma oração. Se há realmente princípios cristãos num relacionamento de namoro, mesmo que haja divergência e você fala, não é com essa pessoa que eu vou me casar, você não vai ter dificuldade nenhuma em orar com ela ou em orar com ele, porque seguiu os princípios dados claramente na palavra de Deus. Parece uma utopia o que eu estou falando. Fala, mas como? Quem termina um namoro só falta jogar o sapato um na cabeça do outro e uma guerra, né? Não é assim. Mas não era para ser assim. O cristão, conforme disse Paulo para nós na primeira informação, ele deve viver num processo de santificação. Uma apreciação tal de Deus que você tem desejo de ser e fazer a vontade dele. Esse é o princípio básico para um namoro cristão. Segunda pergunta agora. Então, cuidado, hein? Informação para você levar para o filho, para a filha, para os parentes mais chegados, alguém que quer namorar. O namoro, conforme é seguido hoje, é um artifício de engano e hipocrisia. Ele está mais parecido com o que o inimigo quer para a vida das pessoas do que aquilo que Deus quer. Segunda pergunta. Qual é um critério para saber até onde ir no contato físico durante o namoro? Olha que coisa prática, né? A gente aborda muito pouco isso num culto, mas está aqui no livro, vamos abordar. Qual é um critério para saber até onde ir no contato físico durante o namoro? Resposta, vamos lá. Deixa eu ler aqui. Nenhuma palavra deve ser pronunciada, nenhuma ação praticada, que não se deseja que os santos anjos testemunhem e registrem nos livros do alto. Qualquer coisa diferente disso no namoro degrada e torna-se vil. E o matrimônio não pode ser santo e honroso à vista de um Deus puro e santo, a menos que esteja de acordo com o exaltado princípio bíblico. Não saia daqui agora preocupado com você que já é casado, com o seu passado, tá? Se alguma coisa não foi de acordo com a tua vontade. Você pode restaurar isso com a fé em Deus. Mas essa é uma informação que tem que ser passada para os jovens que estão pensando em namorar. Qual é o critério para saber onde ir no contato físico? É um assunto que pouco se fala hoje em dia, porque é ridículo passar para as pessoas daquela porta ali para fora a informação que eu vou passar para você agora. Porque o namoro, às vistas da sociedade moderna, é o que nós, como cristãos, chamamos de um casamento. O relacionamento que um casal já casado tem é o mesmo que um relacionamento de namorados para o mundo. E qual é o critério, então? Onde deve ir? Até onde deve ir o contato físico? Eu, quando falo para os jovens, também tem uma maneira bem simples aqui de exemplificar, que é didática, né? Eu digo para eles o seguinte, olha, o menino e a menina, quando querem conhecer uma pessoa,
e querem entrar num relacionamento de namoro, e aí começaram da maneira certa, com uma oração, eles têm que seguir os princípios cristãos. Porque Deus falou, não faz isso, não faz aquilo, não vai a tal lugar, porque você vai perder se você fizer isso. Confie em Deus, você vai sair perdendo. Então, siga direitinho os princípios de Deus que vai dar certo, você só vai sair ganhando. E existe um limite. O limite eu chamo de um envelope, uma parte do corpo que não deve ser tocada durante o namoro. E eu faço de uma maneira bem simples aqui o envelope, não sei se a Nilza consegue segurar para mim. Tanto o homem quanto a mulher tem um envelope aqui, viu, Nilza? Só que tem que vir aqui sim para ajudar com as crianças, né? Aqui, ó. É didático, não é? Está vendo o envelope? Todo mundo tem envelope. Esse envelope aqui é uma carta. Uma carta, é um segredo. Só pode ser revelado isso aqui depois do casamento. Dá para entender? Os jovens riem pra caramba, ficam, acham engraçado, tal, mas é a cena, é isso aqui. De maneira bem simples, didática, olha o envelope. Então, o que está fora do envelope, durante o namoro, pode abraçar, pode pegar, pode tocar, na minha opinião, né? Com todo o respeito. Mas o envelope é guardado e dirigido pela palavra de Deus para depois do casamento. Simples assim. Qual é o limite, então? Não tocar, não violar o envelope. Esse aqui está guardado, é especial, é para o casamento. Falar isso hoje em dia é complicado, não é? Não parece uma loucura? Mas não mudou. Não mudou para o cristão, não mudou a informação. Esse é o princípio que Ellen White está falando aqui. Olha, quem não segue esse caminho, quem não segue esse princípio, até os anjos do Senhor se afastam. Não é esse o caminho que deve ser seguido por um cristão, uma cristã, que tem o desejo de ser feliz no casamento. Vamos à terceira pergunta? Como eu disse, são 8. Terceira pergunta. Por que o namoro até altas horas da noite não agrada a Deus? A resposta. O hábito de ficar a conversar até altas horas da noite é costumeiro, mas não agrada a Deus, mesmo quando ambos sejam cristãos. Essas horas impróprias prejudicam a saúde, incapacitam a mente para os deveres do dia seguinte e têm aparência do quê? Aparência do mal. Meu irmão, espero que você tenha suficiente respeito próprio para evitar essa forma de namoro. Informação precisa, clara, profunda. Às altas horas da noite, e eu não sei que horas que ela está se referindo aqui, mas eu imagino que ela não está pensando na madrugada, não. 1 ou 2 horas, porque nós estamos falando de um livro escrito há muito tempo atrás. Ela estava se referindo às horas que se aproximavam à meia-noite. E aqui nós temos que tocar num assunto, você leva a informação também, ou você que está assistindo, para os jovens. Você deve estar percebendo, como eu, algo que está acontecendo com a juventude e com as pessoas de meia idade, que nós não sabemos onde vai dar, não sabemos o que vai acontecer, mas é um tipo novo de relacionamento, o relacionamento virtual ou social, as redes sociais através do celular, através do computador. Perceba, e eu creio que não estou sozinho nessa percepção, que os jovens têm trocado o dia pela noite. As horas em que era para estar descansando são horas em que são desenvolvidas amizades e até mesmo namoro no celular ou no computador. O tempo vai passando e a conversa vai desenrolando, e como não é uma conversa com uma única pessoa, você conversa com uma enxurrada de pessoas e vem muita informação, o sono rapidinho vai embora, e até que alguém é deselegante em dizer chega, e as horas avançaram, pode ser 2, 3, 4 horas da tarde. Você já tem percebido isso? Às vezes em casa ou com a juventude, é isso que está acontecendo. Aonde isso vai parar? Qual o benefício disso? Qual o lucro que a internet está trazendo para os relacionamentos e para os namoros? É uma pergunta que eu não tenho resposta para ela. Tem que ser fonte ou alvo de muitos estudos ainda. Mas algumas informações importantes para você. A internet é algo que não desliga.
Então, não tem horário para parar. E eu procurei em alguns livros algumas definições do que é a internet, achei uma autora satirizando a internet, e ela disse o seguinte: olha, há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, nós, educadores, ela se põe como uma educadora, questionávamos muito a influência da televisão nas casas das pessoas. Então, a televisão, durante algum tempo, foi chamada de a babá eletrônica. Lembra disso? Crianças eram deixadas na frente da televisão enquanto os pais saíam de casa para trabalhar, por necessidade ou por uma oportunidade. E essas crianças eram educadas e elas são hoje os adultos e trazem os reflexos daquela educação. As pessoas que as educaram, poucas constituíram família, têm filhos ou filha sem o casamento, são pessoas que parecem não envelhecer, são bonitas, famosas, ricas, cuidam muito bem da alimentação, e isso está agora reverberando na sociedade, principalmente brasileira. Mas algumas pessoas apenas tinham acesso a isso. Crianças, algumas gostavam, outras não. Agora, a internet não. Ela não faz acepção. Você não gosta disso, você vai para aquilo. Você quer informação sobre aquele outro, algumas coisas espiritualistas. O pastor Jonas falou sobre isso aqui ontem, né? Estão aí à disposição na internet, as pessoas vão acessando, altas horas da noite. O que é que vai acontecer? E aquela autora, então, diz o seguinte: para mim, a internet, ela é uma bibliotecária. Antigamente, você precisava de um livro, de uma informação, você ia à biblioteca, consultava o bibliotecário e falava: preciso disso. E alguém com uma capacidade tremenda dizia: você vai na prateleira tal, livro tal, página tal, e você encontrava. Dava um trabalho. Hoje não. A internet é essa bibliotecária. E aí ela completa: ela é uma bibliotecária bêbada, que não para de falar nunca, e que não tem responsabilidade alguma. Verdade. Uma bibliotecária, imagine você ir numa biblioteca e chegar e consultar alguém bêbado, sem responsabilidade, e que não para de falar nunca, tem informação sobre tudo. É isso a internet. Até altas horas. E alguns jovens têm trocado o dia pela noite. Isso vai acarretar problemas de saúde, problemas no relacionamento, relacionamentos que não vão ser fortes, relacionamentos que vão se quebrar, se dobrar de maneira muito fácil, e superficiais, sem o contato, sem o conhecimento. Então, o conselho é: até altas horas da noite, não. O princípio é outro. Quarta pergunta agora, vamos lá. Como considera Deus o ato de brincar com os sentimentos de uma pessoa? Então, aqui agora ela vai falar sobre o rapaz ou a moça que encantam uma pessoa que ela gosta, traz ali muitas oportunidades, se apresenta como um príncipe ou uma princesa e, de repente, desaparecem, já vão para outra. Como Deus vê esse tipo de ação? Brincar com corações não é brincar com corações não é um crime de pequena magnitude aos olhos de um Deus santo. Deus considera isso um crime. Todavia, alguns mostram preferência por moças e lhes despertam as afeições e depois vão-se embora, especialmente nas redes sociais. Lançam um elogio e esperam ver a resposta. Se a resposta for um abrir de portas para um relacionamento, e algumas pessoas do outro lado são casados ou casadas, aí está aberta a porta para o fracasso de uma família, de uma sociedade, de uma igreja. Como Deus considera o ato de brincar com os sentimentos de uma pessoa? Um crime. Você é responsável por aquilo que você cativa. Muito cuidado. Muito cuidado com o elogio, muito cuidado com a fala, e aqui não só para os jovens, né, mas também para os casados. Muito cuidado.
Deus considera isso um crime. Boa informação que nós temos no livro. Quinta pergunta. Por que proíbe Deus o namoro e casamento com incrédulos? Porque não vale a pena você que ainda não se casou, ou alguém para quem você vai falar que ainda não está namorando, porque não vale a pena conhecer ou se relacionar com alguém que não crê em Deus? Eis a resposta. Mesmo que o companheiro de sua escolha seja, em todos os outros aspectos, digno, o que, porém, neste caso que ela estava dirigindo para uma moça, ele não é, no entanto, ele não aceitou a verdade para este tempo. É um descrente. E você está proibida pelo céu de unir-se a ele. Você não pode, sem perigo para a sua salvação, desconsiderar essa ordem divina. Muito forte, né? Você consegue se lembrar agora de muitas pessoas que não levaram em conta esse conselho de Deus? Conheço algumas que estão felizes, porque antes de querer a pessoa, eles queriam a salvação da pessoa. Então, primeiro o evangelho, primeiro a fé, primeiro a salvação, depois o encanto, depois esse carinho, a ideia do namoro. Tudo bem. Agora eu conheço muitas mais pessoas que sofrem pela decisão errada que tomaram um dia na vida. Tomara que todos nós aqui estejamos do lado daqueles que conhecem e que sabem tomar as suas decisões e que estão felizes porque estão do lado de alguém que crê em Deus. Porque viver do lado de um incrédulo não é fácil. Alguém que não acredita em Deus, alguém que não permite trazer o filho ou a filha para a igreja, alguém que não permite realizar um culto familiar em casa, não é fácil. Descartados aqui estão aqueles que, quando se casaram, conheceram, namoraram, não tinham o conhecimento que nós estamos revelando aqui agora. Claro que você não vai se culpar por isso. Em algum momento você não prestou atenção, não se deteve a isso e tomou decisões em sua vida. Hoje Deus vai ele pode, né, reparar o caminho, com a sua ajuda, sem dúvida nenhuma. Se há uma necessidade, né? Mas para dar uma orientação para os jovens, ela é clara. Cuidado com a sua decisão. O namoro com alguém que não acredita em Deus fatalmente lhe trará prejuízos. Fatalmente. É inevitável. E esses prejuízos podem ser de grande monta. Por exemplo, a perda ou a destruição da sua fé. Porque os argumentos de quem não tem Deus no coração também são fortes. Não são verdadeiros, mas são fortes e podem destruir a sua fé. Contra-argumentar o dia todo com alguém que não crê em Deus não é fácil. Porque para crer em Deus é preciso fé. E fé é um dom de Deus. Se a pessoa não quer, ela não recebe. Se ela não busca, ela não tem. Então não é fácil. Sexta pergunta. Quem está por trás do pensamento de que existiria outra pessoa que se adaptaria melhor a mim do que meu cônjuge? Agora é sobre casamento, hein? Então tem muita gente que pensa assim, poxa, eu escolhi, eu estou casado, mas aquela pessoa ali se adapta muito mais a mim do que a minha esposa. Ou o contrário, a mulher pensa, olha, mas esse homem aqui é o que eu sonhei, e não esse aqui. Quem está por trás disso? Quem? Quer ver? Aqui o nome é dito em letras grandes, hein? O seu caso é um caso específico, mas que serve para o nosso estudo e comparação. O seu caso foi apresentado a mim como estando em grave perigo. Uma pessoa que estava pensando assim, essa pessoa se adapta mais a mim. Ou seja, estava pensando em outro fora do seu relacionamento, seu casamento. Satanás está ao seu encalço e por vezes te tem segregado fábulas agradáveis, mostrando encantadores quadros de alguém que ele representa como sendo uma pessoa companheira mais adaptada do que a esposa da sua juventude, a mãe dos seus filhos. Cuidado. Aqui é um conselho a um homem, né?
cuidado. Satanás pode estar colocando pessoas no seu encalço, do seu lado, para que você se encante com essa pessoa e comece a pensar que essa seria a melhor companhia para a sua vida. Muito cuidado. Deus não se agrada desse tipo de pensamento. E quando ele surgir em sua mente, homem, expulse. É um conselho bíblico. Expulse. Como isso surge? Ninguém comete um ato de adultério, ninguém trai a sua esposa, ninguém trai o seu esposo de um momento para o outro. O casamento está muito bem, feliz, todo mundo encantado, de repente a pessoa acorda e fala, hoje eu vou trair minha esposa. Não é assim. É um processo minucioso de desconstrução de um sentimento chamado amor. Um processo minucioso. Começa devagarinho, começa a mostrar para você só os defeitos do outro, as virtudes de outras pessoas que não estão no seu convívio, e a pessoa começa a se encantar com aquilo, e isso o livro Mente, Caráter e Personalidade chama de fantasia. Algo muito cruel para a mente masculina, viu? Vamos pensar um pouquinho sobre isso agora. 7ª pergunta. Qual o conselho de Deus para as pessoas envolvidas em fantasias profanas? Nós chamaríamos hoje, no mundo moderno, as fantasias profanas, escrita aqui há um século atrás, pornografia ou coisa parecida. Uma das maiores indústrias do mundo hoje. Algo que tem destruído cristãos, que tem trazido culpa, tem destruído relacionamentos, algo que a pessoa às vezes tem escondido ou deliberado, mas que destrói, especialmente os homens. Transformam os homens num saco de culpa. Ele não consegue mais resolver seus problemas, se apega àquilo, é altamente viciante. Um dia eu estava na cidade de Santa Maria de Jetibá, e o prefeito da cidade, foi meu primeiro distrito pastoral, o prefeito da cidade resolveu convidar todos os pastores para uma conferência que haveria ali com a Polícia Federal. E o homem começou então, não lembro o nome dele, faz quase 20 anos atrás, começou dizendo assim, eu vou dizer para vocês hoje, apresentar para vocês, em escala, as piores de todas as drogas. E ele começou então a falar sobre o cigarro, a bebida alcoólica, ele falou sobre a maconha, não lembro qual era a escala que ele foi projetando lá, mas interessante que dava para ver que ele era um homem cristão e por isso estava falando com os pastores da cidade. Quando ele chegou na pior de todas as drogas, não me lembro qual que era, eu acho que era o crack na época, ele fez uma descrição perfeita de tudo o que acontece com os usuários, e ele falou, vocês não querem saber qual a pior? Falei, claro, nos diga. E ele falou, esquece tudo que vocês falaram, agora eu vou falar para os homens aqui, vocês são pastores, cuidem com isso aqui. E lá, em 1996, ele dizia assim, a pior de todas as drogas é a pornografia. Você bota para dentro em menos de 1 segundo, pode destruir sua vida instantaneamente ou daqui a 20 anos, mas de alguma forma ela vai tirar de você aquilo que você mais quer. Olha, um homem que estava lá dando uma aula sobre os problemas sociais, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso agora. Vamos ver no livro Mente, Caráter e Personalidade o que Ellen White nos fala sobre um conselho de Deus para as pessoas envolvidas com fantasias profanas. Diz assim a palavra. Sua mente é sensual, e a menos que venha uma mudança, isso demonstrará sua ruína. A todos os que condescendem com fantasias profanas, desejo dizer, pare. Para agora. Se você conhece alguém que já te procurou em algum momento e falou isso, e procurou ajuda, leve esse conselho. Pare. Por amor de Cristo. Pare exatamente onde estão. Não dê mais nenhum passo nessa direção. Não dê mais nenhum clique, não aperte mais nenhum botão. Estão em terreno proibido. Arrependam-se. Eu lhes rogo e convertam-se. Pergunta 8.
Quais são algumas das características do falso amor que desvia muitas pessoas em igrejas e famílias? Quais são algumas características do falso amor que desvia muitas pessoas em igrejas e famílias? E o texto diz: essa vil falsificação tem desviado muitas pessoas. Pretende apagar a distinção entre o certo e o errado, concordando com o transgressor, em vez de fielmente mostrar-lhe os seus erros. Tal procedimento nunca provém da verdadeira amizade. O espírito pelo qual é induzido só habita no coração carnal. O espírito de Cristo nos levará a odiar o pecado, ao mesmo tempo que estaremos dispostos a fazer qualquer sacrifício para salvar o pecador. O falso amor é chamado aqui no capítulo de paixão. O título é Paixão e Amor Cego. Esse é o falso amor. Algo que encanta os olhos, leva a pessoa a tomar decisões erradas, contrárias à sua fé, aos seus princípios, mas sempre na direção de uma pessoa, seja um homem ou uma mulher. Não ouve o conselho dos pais, não ouve o conselho da Bíblia, não ouve o conselho de Deus, do espírito de profecia. E por mais que se tente provar ao contrário, a pessoa sempre vai na direção desse seu desejo. Esse é chamado por Ellen White o amor cego, a paixão. Essa é a distinção. Isso não faz bem. Levemos essas informações para os jovens, aqueles que estão para tomar decisões em sua vida. E se você é casado, se você é casada, pense em algo para fazer bem ao seu casamento ainda hoje. Não durma brigado. Não trate as diferenças como se fossem o fim. Respeite a opinião. Saiba perdoar. Saiba amar incondicionalmente. Deseje a felicidade do outro. E pense agora em algo para fazer a pessoa com quem você partilha a sua vida feliz ainda hoje. Uma ligação pode ser suficiente. Um carinho pode ser suficiente. Uma palavra de ânimo pode ser suficiente. Ou mais. Mas faça, se você, em maioria que eu vejo, são casados, faça a pessoa que está contigo feliz ainda hoje. E leve essas informações para aqueles que ainda não casaram. Quem sabe você vai poder ajudar alguém a ser feliz. Eu tenho a alegria de ser muito feliz no meu casamento. Falar sobre esses assuntos aqui é simples. Não dá para... Mas convivo, né, com muitas pessoas. E eu digo assim que a maior parte dos problemas que nós temos hoje na igreja não são doutrinários, não são de relacionamentos interpessoais, são de relacionamentos familiares. A maior parte. Pensando nisso, lá no Belém, nós preparamos esse ano, aqui pertinho, né, um desafio para os nossos anciãos. Pegamos o livro Orientação da Criança e preparamos com 83 capítulos, 83 meditações matinais. Foi um desafio difícil ler e agora trazer isso de uma maneira mais facilitada para a família, orientar seus filhos e orientações para o casal também, através de uma meditação matinal. Nós estamos já no dia 69. Os primeiros 40 dias foram vibrantes. Terminamos com uma santa ceia da família, qual eu nunca vi. Tanta comoção, tanta restauração. Foi realmente maravilhoso. E o desafio lá é o seguinte: todos os dias, impreterivelmente, um culto familiar no lar adventista. Todos os dias. Um, pelo menos. Porque o correto é o vespertino e o matutino. Mas as pessoas dizem, eu saio cedo, outro sai. Mas o homem recebeu uma oração de imposição de mãos ali. Ó. Estendemos as mãos como um sacerdote da família. E ele foi incentivado e já está praticando isso e tem sido uma bênção para a igreja. Já nos seus, hoje é o dia 64.
toda família adventista um culto familiar lá na sua casa. As pessoas recebem a meditação pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Facebook, e assim nós estamos ensinando a igreja e as pessoas como usar as redes sociais, e os jovens também. Todo dia de manhã, reúno minha família e fazemos esse culto, fazemos a leitura. Tem sido uma bênção. O livro Mente, Caráter e Personalidade serve para isso também. Você que tem filho, jovem ou não, já casado, use esses escritos maravilhosos, inspirados e inspiradores, para ajudar a facilitar a sua vida. Que Deus te abençoe e que essa série de estudos tenha realmente mudado a sua percepção, a sua ideia sobre família, namoro, relacionamento, mente, caráter e personalidade. Que Deus abençoe você. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar em pé, vamos cantar ao nosso Deus e vamos nos despedir com uma oração. A oração agora? Ah, tá. Vou ler uma mensagem. Será que chega lá? Wesley Mascarenhas. O Wesley está com a gente lá na Igreja do Belém, já foi recebido como membro lá. É sempre bom demais ouvir a mensagem do pastor Fabiano. Um abraço para você também, Wesley. Alegria ter você conosco. Marisa Vieira Ramos de Oliveira, boa noite a todos. Em Americanas, é americana, eu creio, né? Orem por todos nós, eu, filho e 3 colegas. Lembre-se então de orar pela Marisa. E Elizabeth, boa noite. Assistindo aqui em New Jersey, Estados Unidos. Abraço a todos. Um abraço a vocês também, que Deus abençoe. Espaço Novo Tempo, Queimadas, na Paraíba, terra do pastor Jair, né? Isso aí é coisa dele. Boa noite, queridos. Estamos mais uma vez diretamente do Espaço Novo Tempo de Queimadas, na Paraíba, apreciando o culto da Vila Matilde. Que ótimo! Na certeza que o nosso Deus está entre nós, derramando suas bênçãos grandiosas. Grande abraço, que legal. Walter Cardoso, da Igreja Adventista de Salvador, na Bahia. Boa noite, irmãos. Tânia, boa noite a todos. Estamos felizes em poder rever o pastor Fabiano. Fui secretária dele aqui no Cangambá. Todos, deve ser Cangaíba, né? Todos da minha família estão mandando um abraço para ele, o pastor Jonas Pinho. Orem por nossa família, obrigado, Deus abençoe a todos. Walter, Deus abençoe você, Walter. Deve ser Cangaíba, né? Então tá jóia, uma mensagem especial aqui, não estou acostumado com o desenrolar do culto, né? Então tem esse agradecimento àqueles que estão assistindo na internet, que Deus abençoe a todos. Vamos estar orando por vocês. Vamos cantar? Depois nós oramos. Som. Para o término, então, desse nosso culto maravilhoso, vamos cantar o hino número 453, Amor no Lar. É belo em derredor, com amor no lar, a beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre o amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Na choupana há prazer, com
aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Oremos. Santo Deus nosso Pai, que esta música seja, que este hino seja a nossa oração. Possamos viver com amor no lar, vivemos viver em paz, para que este amor e essa paz se transformem em evangelismo, que pessoas possam ver a nossa família, o nosso lar e sentir desejo de conhecer o Deus que nós adoramos. E que nossa família não se contente com isso, mas que saia a pregar, que saia a evangelizar, que saia a contar as bênçãos que é reger a vida de acordo com a tua vontade. E que assim, logo, logo, possamos nos unir como irmãos e abraçar o nosso Salvador Jesus Cristo, que breve virá para buscar essa igreja e a todos aqueles que têm se santificado. Limpa-nos, Senhor, das impurezas, dá-nos o teu perdão, que seja motivo de muita inspiração as palavras que nós lemos e traduzimos em palavras modernas para esse dia, através do livro Mente, Caráter e Personalidade. Que o Espírito Santo nos faça lembrar durante os dias, que saímos daqui com o desejo de fazer feliz a nossa família, especialmente o nosso cônjuge. Uma pequena ação, mas que faça a diferença na vida dele ou dela. Esse é o nosso pedido. Dá-nos a tua bênção, ajuda também os jovens que têm decisões importantes sobre relacionamentos a tomar. Cuida deles por nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém.